Hello guys, estamos aqui de volta com mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o there to be, o verbo haver, ter ou existir, como ele é usado, tem uma regrinha específica para ele e muitos alunos aprendem isso na escola, achei interessante fazer um vídeo sobre, certo? Então olha só, como eu falei, o verbo there to be, tudo isso, né, significa o verbo haver, o verbo ter e o verbo existir na língua portuguesa. Porém, nesse vídeo eu vou dar uma ênfase no verbo existir, tá? Por quê? Porque ele é muito mais fácil de explicar quando a gente está falando de singular e plural, só por isso. Mas a regra, a ideia, funciona para todos os outros, beleza? Então vamos lá, ó. Então como eu falei, o verbo there to be significa existir, né? Haver, ter e existir, mas a gente vai dar uma ênfase no existir. Então, ó, there is significa existe. Quando é que a gente usa o existe na língua portuguesa? Quando a gente quer dizer que existe uma determinada coisa, ou uma determinada pessoa, né? Então, quando a gente vai falando no singular de um só, a gente vai usar o there is. Quando eu quiser falar existem no plural, eu vou usar o there are. Então, recapitulando, there is, existe, e there are, existem, né? Plural. Então, é isso aí, vamos lá. Vamos falar agora do singular primeiro, tá? Então vamos a alguns exemplos aqui, ó. There is a car in the street. Há um carro na estrada. Então, lembrando que singular no inglês, né, quando a gente está falando de números, pode ser o número 1 ou pode ser o artigo a, o artigo indefinido a, 1, certo? Então, there is a car in the street. Percebam que eu estou usando there is porque é singular, ó, é um só. Tá vendo? Então, there is a car in the street. Existe um carro na estrada, né? Como eu falei, pode ser há um carro na estrada ou tem um carro na estrada, né? Então, there is one apple in the tree. Há uma maçã, existe uma maçã na árvore, né? De novo, there is, aí tem o número 1 dessa vez aqui e o resto, né? Então, there is one. There is one apple in the tree. There is a dream to dream. Há um sonho para sonhar. Existe um sonho para sonhar, né? Eu botei o dream como verbo e substantivo também. Então, sempre quando a gente estiver falando de um ou uma, tanto faz, né? A gente vai usar o existe e em inglês a gente vai usar o there is. Por outro lado, o plural a gente vai usar o there are. Então, ó, there are two rocks on the way. Existem duas pedras no caminho. Então, não é mais uma, né? Agora é plural. Então, duas pedras no caminho, a gente tem que usar o there are. Existem. Né? Ou há também, ou tem, enfim. There are 10 students in the classroom. Existem 10 alunos na sala de aula, ou tem 10 alunos na sala de aula. Então, there are 10 students in the classroom. Então, como eu estou falando 10, o 10, eu tenho que falar there are. There are 200 million of Brazilians. Existem 200 milhões de brasileiros. Então, como o número é bem alto, né? Mesmo assim, eu vou continuar usando o there are, beleza? Existem. Olha só, pessoal, na negativa a gente vai fazer o mesmo sistema do verbo to be, né? Qual é a negativa do verbo to be? Do verbo are é o are not ou aren't, né? Então, nesse caso, para falar que não há no plural, eu vou usar there aren't. Então, there aren't two rocks on the way. Não existem duas pedras no caminho. E a negativa do is é o is not ou isn't, né? Que é o is mais o not com o que a gente matou aqui virar o minha indo pro céu ali, ó. Então, ó, there isn't a rock on the way. Não existe uma pedra no caminho, né? Então, nesse caso, como é plural, como é singular, perdão, eu vou usar o there is, mas é negativo, então eu vou usar o there isn't, né? Então, tomem cuidado na hora de fazer a negativa da frase, beleza? E a interrogativa a gente vai fazer igual o verbo to be, a mesma regrinha, por isso que é there to be, né? O verbo to be, ele tem que ir na frente do there, né? Pra gente começar a fazer uma frase interrogativa, além do ponto de exclamação, né? De interrogação, perdão. Então, ó, se eu quero falar que existem duas pedras no caminho numa frase interrogativa, eu vou botar o are na frente do there. Então, are there two rocks on the way? Há duas pedras no caminho, ou existem duas pedras no caminho, e no is a mesma coisa. Is there a rock on the way? Existe uma pedra no caminho? Há uma pedra no caminho? Tem uma pedra no caminho? Is there a rock on the way? É isso aí. Então a gente vai usar sempre o verbo to be na frente do there quando eu for fazer uma frase interrogativa. Beleza? É isso aí, pessoal.
Se gostou, avalie o vídeo, se inscreve se não é inscrito e comenta aí o que tu achou da aula, valeu? Abraço!